Vamos dar início a mais uma reunião da plenária da ABINE, dos Sinais. Queria registrar, então, a presença hoje. À minha esquerda aqui, o deputado Silvio Costa, do PSC de Pernambuco. E à minha direita, o deputado Bilac Pinto, do PR de Minas Gerais. E mais à direita um pouquinho, o nosso Daniel Antunes, o nosso gerente lá na Regional de Brasília. Bem, hoje eu queria dizer que realmente é uma grande satisfação para nós estar recebendo dois parlamentares que são, antes de mais nada, amigos aqui da nossa casa, amigos da ABINE. São pessoas que eu estou acostumado a conviver há muitos anos e que têm acompanhado de perto um trabalho que tem que ser diuturno junto ao Congresso Nacional e que eu aprendi a respeitar bastante, porque eles sempre estão muito atentos a todos os temas que envolvem os interesses do setor eletroeletrônico e sempre muito dispostos a nos escutar, e bem como preocupados com o andamento de diversos temas. O deputado Bilac Pinto, por exemplo, quando eu conheci o deputado, ele já era um profundo conhecedor do tema, dos assuntos do setor, e eu fui apresentado a ele pelo Dário, lá em Belo Horizonte, num almoço da ABINE de Belo Horizonte, me lembro bem disso. Ele me foi apresentado e o Dário me chamando a atenção, porque ele tinha tido uma discussão muito séria com um ministro que visitava a ABINE na época. Só não vou ser indelicado em dizer qual era o ministro. Mas numa discussão muito séria que a gente estava tendo em relação à própria Zona Franca de Manaus. Que o ministro não queria entrar no tema, não queria discutir o assunto, e ele cobrando exatamente uma postura muito clara a respeito do Ministério sobre um tema da Zona Franca de Manaus que incomodava muito a ABINE, os associados da ABINE. Ou seja, é uma pessoa que conhece o assunto profundamente, e durante os 3 anos que ele foi secretário de Estado lá em Belo Horizonte, do governador Anastasia, nesses anos que se passaram, por diversas vezes eu tive oportunidade de ligar a ele e pedir o apoio dele, sim, não só para assuntos que tinham que tramitar eventualmente dentro do Estado de Minas, mas muitas vezes, e na maioria das vezes, dentro do Congresso, onde ele, evidentemente, me viabilizou o contato com alguns outros tantos parlamentares para que certos temas de interesse da ABINE pudessem ser encaminhados e pudessem efetivamente tramitar e eu pudesse ser ouvido por importantes parlamentares para que a gente pudesse dar a destinação necessária para assuntos. Eu não preciso dizer que o tema da lei de informática, ele foi alguém que nos ajudou bastante para que nós tivéssemos a conclusão do assunto da forma como foi concluído, felizmente. Então, o deputado Bilac Pinto, ele é um deputado que eu, então, conheci quando eu cheguei à presidência da ABINE. Ele já era alguém totalmente vinculado à nossa casa. O deputado Silvio Costa eu conheci a posteriori, conheci em função da vinculação dele com a própria CNI. É um deputado que eu conheci na CNI, na gestão do hoje senador Armando Monteiro. O deputado Silvio Costa é de Pernambuco. Fiquei muito satisfeito porque o deputado eu conheci numa reunião que nós tivemos na CNI, onde a gente estava discutindo temas trabalhistas, temas bastante graves, aquele tipo de tema que pode inviabilizar bastante as indústrias, temas que muitas vezes são colocados muito mais por interesses
demagógicos do que por outros assuntos, e que a gente precisa de parlamentares que tenham a sensibilidade para que possam evitar que um mal maior seja colocado. Nós tivemos uma presença dele também muito importante naquele tema dos 10% de aumento do FGTS, da multa do FGTS, que foi prometido que não seria vetado aquele assunto, mas que, infelizmente, de última hora acabou sendo vetado. Enfim, é um deputado que tem, em todas as horas, tem sido muito atento com as nossas coisas, é um deputado que tem um humor bastante interessante. Várias vezes eu encontrei com ele nos corredores do Congresso, onde ele se apresenta como um grande soldado da Bini, um grande soldado do Humberto Barbato, mas isso é uma brincadeira que ele costuma fazer muito comigo. Ou seja, ambos eu posso dizer para os senhores que são bons amigos da Bini, são bons amigos, são amigos particulares com quem eu tenho muita liberdade de falar das nossas preocupações, de colocar os temas que são sempre temas que preocupam as nossas empresas, os nossos associados. Então, em função do momento político que nós estamos vivendo, tendo acabado de sair das eleições, nós entendemos que seria uma oportunidade boa para a gente falar dos projetos em tramitação no Congresso Nacional e, mais do que isso, eventualmente, além de falar dos projetos, a gente poder falar também, eventualmente, de temas políticos. Eu acredito que nenhuma das perguntas que eventualmente se tem aqui, eles vão se furtar de colocar as posições que eles têm a respeito dos diferentes temas, tá? Eu tive a oportunidade já de conversar um pouco mais antes dessa reunião com eles e, como sempre, eles foram muito abertos a colocar as posições sobre diferentes assuntos. Antes de passar a palavra para ambos, eu queria dizer que ontem foi aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos o projeto de lei do Senado número 130/2014, que convalida os atos normativos de concessão de benefícios fiscais e concede remissão e anistia de créditos tributários isso aconteceu, aqui está escrito aprovação do Senado em 4/11, não, é aprovação da Comissão de Assuntos Econômicos no dia 4 de novembro. Esse PLS é aquele que, na verdade, ele convalida os benefícios concedidos pelos estados, mas fora da autorização do CONFAS. Ou seja, aqueles benefícios que estão irregulares, teoricamente, com essa aprovação da Comissão de Assuntos Econômicos, que agora vai para o plenário do Senado, ficam convalidados. Isso me parece que vem acontecendo porque o Supremo Tribunal Federal tem uma... Como é que chama aquela medida? É uma súmula, né? Uma súmula vinculante, que se por acaso ele viesse a baixar, imaginem que em todos esses benefícios que foram concedidos nos últimos anos, todos eles cairiam por terra e então todas as empresas passariam a ficar devendo esse imposto, o ICMS, que foi concedido ao longo desses anos. Ou seja, seria uma quebradeira generalizada. Então, me parece que há uma pressão importante que está sendo feita sobre o Senado. Então, a Comissão de Assuntos Econômicos ontem aprovou, agora deve ir para o plenário, e nós acreditamos, então, que isso deva, em breve, provavelmente ser aprovado. Existem alguns detalhes de como do projeto que... O Denis está aí, não? Está aí? Ô, Denis, você pode falar em que condições acontece essa aprovação? Aquela história que existe 1/3, ou seja, o CONFAS tem que aprovar, em que condições é que existe a aprovação, esses detalhes todos, por favor? Boa tarde. Bem, esse é um projeto que autoriza o CONFAS a convalidar os incentivos fiscais concedidos
de maneira irregular pelos estados. Não no formato que a gente tem hoje no CONFAS, que requer a unanimidade. Isso não. Dentro dessa proposta contida no PL, esse convênio que convalidaria esses incentivos, ele tem um quórum diferenciado. Ele é um quórum de 2/3 de todos os estados, sendo que, dentro desses 2/3 de todos os estados, eu tenho que ter, dentro das 5 regiões do país, a aprovação de 1/3 dos estados que fazem parte dessas 5 regiões. Então, ele, por não requerer a unanimidade, já é um grande avanço em termos de aprovação desse convênio. Existe também um detalhe que quando um estado concedeu durante um certo período, pode ser concedido por outro estado. Exatamente. Então, o que eu mencionei agora foi em termos de aprovação do convênio. E dentro desse convênio conteria um item autorizando a que um estado que está dentro de determinada região do país, dentro dessas 5 regiões do país, venha a aderir a um outro incentivo dado, não por ele, mas por um outro estado que faz parte dessa mesma região do país. Então, admitindo que na região sudeste ou qualquer outra, tem ali um estado que dá um incentivo que o estado vizinho, que faz parte daquela mesma região, não dê. Esse estado vizinho, que faz parte dessa mesma região, ele vai poder aderir a esse incentivo dado pelo estado vizinho. Tem algum outro detalhe que seria interessante salientar? Sim, tem esses incentivos contemplados na convalidação, no setor industrial eles teriam validade por até 15 anos. Encerrado esse prazo de 15 anos, eles perderiam a validade, mas evidentemente que poderiam ser reinstituídos aí já no formato de quórum unânime do CONFAS. Eu não estou, a partir daí, proibido de conceder o benefício. Não. Eu só tenho que observar depois o quórum da unanimidade do CONFAS. Você tem alguma coisa colocada? Ok? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre o tema, alguma colocação sobre o tema? Ok. Muito bom. Agora eu queria rapidamente passar a palavra para o Daniel, que vai fazer um rápido relatório sobre as atividades justamente desenvolvidas pela ABINE junto ao Congresso Nacional. Bom, boa tarde a todos. Para quem não me conhece, Daniel Antunes, eu sou gerente de Relações Governamentais lá em Brasília, na ABINE, e achei conveniente pedir a Humberto essa oportunidade de expor aqui o trabalho que a gente vem desenvolvendo em Brasília, né, e sempre foi desenvolvido em Brasília e que a gente tem aprimorado com os anos, né? Então, acho que seria de grande valia eu colocar aqui alguns avanços que a ABINE tem promovido nesse acompanhamento do Legislativo lá em Brasília. Nessa última legislatura, nesses 4 anos, nós desenvolvemos para o monitoramento do Congresso Nacional um sistema dentro do site da ABINE, né, no qual a gente armazena e monitora os projetos de lei de interesse do setor eletrônico. Então, os associados têm acesso exclusivo a essa base de dados e que ela é permanentemente atualizada por nós em Brasília, com o acompanhamento dos projetos de lei. Esse sistema ele foi desenvolvido em 2012. De lá para cá, nós inserimos nesse sistema aproximadamente 200 proposições legislativas, que nós fazemos um acompanhamento semanal desses projetos de lei que, vez por outra, entram na pauta de votação das mais diversas comissões, e nós fazemos uma interlocução muito grande com os parlamentares de cada uma das comissões que esses projetos tramitam, né? E esse sistema tem gerado
uma interlocução também com os associados, que eles podem, por meio do sistema na internet, mandar suas opiniões, né? Essa manifestação chega no meu e-mail diretamente, e aí isso tem ajudado, inclusive, na formação do posicionamento da entidade a ser levada no Congresso Nacional. Acho que a ABINE tem avançado muito nessa área. Nós temos conseguido levar um posicionamento no Congresso Nacional de forma muito mais qualificada e com a opinião efetiva dos associados, né? Então, acho que o sistema, se eu puder avaliar, se fazer uma avaliação, faço uma avaliação muito positiva do resultado desse trabalho que a gente desenvolveu, e acho que os associados também podem aproveitar muito mais e verificar o trabalho da ABINE em Brasília. Para ilustrar esse trabalho que nós desenvolvemos em Brasília, eu acho valioso eu levantar aqui e elencar alguns projetos de lei de forma bem sintética que, em função da nossa intervenção e do nosso contato com os parlamentares, nós conseguimos obter resultados bastante positivos, né? Eu vou exemplificar aqui nos últimos anos, por exemplo, desde 2011, né, para a gente não ir muito no passado do que já foi feito na ABINE, resgatar aqui 3 anos do que nós já trabalhamos, por exemplo, na questão de resíduos sólidos, né, na parte de recolhimento de pilhas e baterias. Existia um projeto de lei que exigia o recolhimento e destinação final das pilhas e baterias e modificava, poderia refletir um perigo, né, na legislação de resíduos sólidos já aprovada. E nós conseguimos, com articulação, junto com os senadores, rejeitar esse projeto por completo. Ele foi definitivamente arquivado, né? Ainda em 2011, na medida provisória 534, nós, com articulação junto com o Executivo, inserimos os tablets, né, nos benefícios da Lei do Bem. Isso foi alcançado com uma negociação intensa no Ministério das Comunicações, no Ministério da Indústria e Comércio, e também com uma negociação muito grande lá na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Isso foi uma ação muito positiva, né? O presidente da ABINE teve participação pessoal em todas essas negociações, então acho que a gente conseguiu emplacar e inserir esses produtos num benefício que ajudou a desenvolver esse mercado, né? Ainda aí, passando para 2012, uma conquista também dessa negociação no Executivo e no Legislativo foi a inserção dos smartphones na Lei do Bem. Então, outro benefício também que nós conquistamos com uma negociação, mais uma vez, difícil no Congresso Nacional, e uma negociação que também agregou a limitação do benefício da Lei do Bem aos produtos importados, né? Então, nós restringimos a isenção de PIS/COFINS aos produtos fabricados no Brasil, no caso dos computadores, e dos demais produtos incentivados por essa legislação, que são os smartphones, os tablets, os modems. Então, a redução de PIS/COFINS ficou protegida e beneficiada só aqueles fabricantes nacionais. Outras iniciativas, aí agora dessa vez iniciativa de parlamentares, né? Algumas iniciativas que nós tivemos que interferir e conseguimos bastante êxito foi no projeto de lei, no projeto de lei do Senado 582, no qual o senador Cícero Lucena desejava impor aos fabricantes de eletroeletrônicos que tornassem todos os equipamentos obrigatoriamente bivolt. Nós interferimos nessa discussão e, enfim, levando argumentos técnicos aos senadores da Comissão de Defesa do Consumidor e de Assuntos Sociais, de Assuntos Econômicos, o projeto foi, enfim, rejeitado. Existe um outro projeto similar na Câmara dos Deputados, que nós temos feito uma interlocução junto com o deputado Eli Correia Filho, e ele tem sido sensível a essa nossa argumentação de que não seria possível obrigar os fabricantes a fazer produtos bivolt, né, por uma série de limitações técnicas, e o deputado tem sido sensível e possivelmente vai encaminhar um parecer pela rejeição.
Outro tema que a gente conseguiu avançar bastante na discussão, que veio, inclusive, depois de um anúncio da presidente da República sobre um Plano Nacional de Defesa do Consumidor, né, um projeto que é o PL 652 de 2011, e eu digo, repito, esses projetos que eu estou mencionando de forma bem rápida, todos eles, eu fiz um trabalho rapidinho aqui, quem tiver interesse em aprofundar no conhecimento desses temas, está à disposição de todos aqui. Nesse caso do Plano Nacional de Defesa do Consumidor, foi uma iniciativa também de parlamentar. Esse projeto de lei de número 652, ele obrigaria os fabricantes de telefonia celular a efetuar a troca imediata do aparelho, eventualmente com defeito. Nós levamos argumentos aos deputados, conversamos com diversos parlamentares na Comissão de Desenvolvimento Econômico e, enfim, o deputado Guilherme Campos, acatando sugestões da ABINE, ele modificou por completo o projeto, modificando com um substitutivo para apenas regulamentar o empréstimo do aparelho celular para aquele consumidor que for assistência técnica, né? Então essa foi uma ação muito exitosa e resultado do nosso relacionamento com os parlamentares. Outro projeto que eu queria relatar aqui é um projeto também em função dos celulares, né, tentando regulamentar a venda de celulares, que dispunha sobre a adoção de carregadores padrão, né. O projeto obrigaria que as empresas fabricantes de telefones celulares fizessem carregadores com plugs padrões e que pudessem funcionar em todos os aparelhos, independente de marca. Nós levamos ao deputado Romero Rodrigues argumentos no sentido de que esse tipo de iniciativa ele atrapalha o desenvolvimento tecnológico das empresas e seria uma intervenção excessiva na atividade econômica. E o deputado, sensibilizado dos argumentos que nós levamos, ele rejeitou a matéria na Comissão de Desenvolvimento Econômico. Um outro projeto que foi bastante polêmico na Comissão de Meio Ambiente e também na Comissão de Desenvolvimento Econômico foi um outro projeto sobre resíduos sólidos que tratava da destinação de resíduos tecnológicos, né? O projeto ele alterava a atual lei de resíduos pretendia alterar a atual lei de resíduos sólidos e nós também intervindo nessa discussão, já que a ABINE tem participado de todos os fóruns no Ministério do Meio Ambiente para regulamentação da lei de resíduos sólidos, nós pleiteávamos a rejeição do projeto, já que o tema de resíduos tecnológicos já estava em andamento, em discussão nos ministérios, né? Também, nesse caso, os deputados entenderam que realmente a ABINE tinha razão e deliberaram por rejeitar esse projeto na Comissão de Meio Ambiente, já que o tema estava sendo muito bem encaminhado nos órgãos do Executivo e não haveria necessidade de uma legislação adicional para esse tema. Outro projeto bastante interessante, que também trata da questão dos materiais reciclados, ele obrigava que os fabricantes de equipamentos eletroeletrônicos utilizassem um percentual de produtos e insumos reciclados, né? Então, esse foi um tema também muito polêmico na Comissão de Desenvolvimento Econômico. O deputado Marco Tebald tinha um posicionamento muito incisivo sobre esse assunto, dizendo que seria bom para o meio ambiente, e nós conseguimos levar argumentos sólidos no sentido de que isso a indústria teria uma série de limitações para atender esses percentuais de materiais reciclados a serem usados em produtos novos. E a comissão também, em dezembro em 2013 já, resolveu rejeitar a proposição. Bom, em 2013, já em algumas iniciativas do Executivo, nós também temos uma participação muito intensa, né? Em 2013, na medida provisória 610, após várias reuniões com o Ministério da Fazenda, na Secretaria de Política Econômica, saiu a medida provisória 610, que desonerava a folha de pagamento de diversos setores após o pleito da ABINE,
praticamente todos os setores, todos os produtos que a ABINE sugeriu a serem incluídos na medida provisória foram acatados pelo governo e a medida foi aprovada no Congresso Nacional após uma discussão grande com a participação da ABINE apoiando os deputados a aprovar essa medida. Um outro tema muito polêmico, e aí esse tema teve uma participação do presidente da ABINE também muito forte, foi a discussão da unificação do ICMS num projeto de resolução do Senado. Né? Nós tivemos uma discussão muito intensa com o pessoal da Zona Franca de Manaus e acabou que após a participação da ABINE além da participação da ABINE, que ressaltou o problema dos incentivos aos bens de informática, a questão da lei da Zona Franca de Manaus, além do problema dos governos estaduais, né, esse assunto ficou paralisado, né, mas a participação da ABINE nessa discussão foi fundamental para agregar e ainda tornar um pouco mais difícil essa discussão e talvez a perda de competitividade dos estados que estão no sul, no sudeste e no centro-oeste. Bom, por último, né, eu acho que a gente tem, em 2014, nesse último ano, nós tivemos uma discussão muito intensa sobre a renovação da lei de informática. Essa discussão também levou para o plenário da Câmara dos Deputados um embate muito grande com o pessoal da Zona Franca de Manaus e os fabricantes fora da Zona Franca de Manaus. Também o presidente da ABINE teve um papel pessoal nessa negociação até chegarmos num acordo, né, de votação em que culminou na aprovação de um outro projeto de lei que prorrogou a lei da informática por mais 10 anos. Eu acho que esses são alguns dos exemplos de que a ABINE tem uma articulação muito grande no Congresso Nacional. Eu resolvi trazer assim de forma bem sintética para não cansá-los, mas para demonstrar que, além dos projetos nacionais, dos projetos que são de interesse de todas as entidades, né, a ABINE tem um acompanhamento de projetos de interesse apenas do setor. E nós também temos uma interlocução muito grande com a CNI, que nos apoia, que nos ajuda a fazer a interface com alguns parlamentares. E a ideia foi trazer alguns exemplos de articulação bem sucedidas da ABINE. É claro que no hall de projetos que nós acompanhamos, existem diversos projetos ainda em andamento, diversas ações políticas em andamento, apresentando com reuniões com parlamentares, apresentando argumentos, e que esse é um trabalho constante que a gente faz no dia a dia no trabalho com o Congresso Nacional. A gente tem alguns desafios aí agora por vir, né, até o final do ano, e na parte de direito consumidor, né, nós temos aí um projeto que nos preocupa bastante, que é o fortalecimento dos PROCONs. É um projeto que afeta diversos setores, né, principalmente dos bens de consumo duráveis. A gente vem discutindo isso no Congresso Nacional, principalmente na Comissão de Defesa do Consumidor, porque nós entendemos que esse poder concedido aos PROCONs pode ser excessivo e desbalancear uma equidade que hoje existe dos direitos do consumidor e do fornecedor. Ainda sobre a questão da essencialidade dos produtos, né, existe uma discussão sobre o que seria um produto essencial, né, isso vem sendo defendido pelo governo, que alguns produtos devem ser destacados como essenciais e aí permitindo uma troca imediata de tais produtos. A gente vem discutindo isso no Congresso Nacional e é um desafio porque esses projetos têm uma tramitação ainda esse ano e nós temos acompanhado isso. Alguns outros projetos que a gente vê como desafio, que são também de caráter geral da indústria, né, a questão da terceirização da mão de obra. É um projeto que a gente tem acompanhado a CNI nessa discussão no pleno de Congresso Nacional
É complexo, né? É um assunto muito complicado, mas que a gente vem acompanhando e dando a nossa contribuição no parlamento. E a questão da lei do bem, que após uma negociação grande lá com o Ministério da Fazenda, o próprio governo se sensibilizou e enviou ao Congresso Nacional a medida provisória, prorrogando o programa de inclusão digital e desonerando de PIS/COFINS os equipamentos lá de bens de informática, telefones celulares, tablets, né? Então são alguns dos assuntos que nós vamos acompanhar esse final de ano e provavelmente na próxima legislatura nós também teremos que monitorar. Acho que esse é o relatório que fico à disposição de todos para qualquer questionamento. Bom, obrigado, Daniel. Esses projetos que estão em andamento nesse instante vão ser objeto agora também de comentário dos deputados. Então, eu vou pedir que a gente agora ouça os deputados e depois a gente comente eventualmente esses projetos. Obrigado, viu, Daniel? Eu vou então passar a palavra para o deputado Bilac Pinto. O Silvio? Então vamos começar pelo Silvio Costa. Bom, boa tarde a todos e a todas. Vou pedir a Bilac para a gente começar pela esquerda. Olha, pessoal, deixe-me colocar logo o prazer, para mim, o privilégio de poder falar para um público diferenciado, um público qualificado como esse. Dizer que antes da gente falar do setor, eu sei, por exemplo, que o setor de teles hoje, quase que 60% do faturamento do setor de teles é de serviços. Sei que a Justiça do Trabalho invade demais as nossas prerrogativas no processo de terceirização, mas a gente vai comentar isso na hora da gente falar um pouco sobre o setor. Porque, usando o deputado Bilac Pinto, doutor Humberto Barbato, aquela velha frase gasta da questão que a floresta está pegando fogo e não adianta cuidar só da árvore, eu queria começar um pouco falando da questão da floresta. Porque, assim, no Brasil, se você fizer uma pesquisa dessa aí na Paulista e as pessoas dizem, qual é a reforma que a gente tem que fazer? A primeira que vem na cabeça de todo mundo é a reforma política. Tem gente que virou moda, parece que é reforma política. É claro que é importante a reforma política, mas eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu acho que tem 3 reformas fundamentais. Estou dizendo que a reforma política não é relevante. As 3 reformas fundamentais para esse país, que a gente precisa da ajuda do setor produtivo. A gente precisa da ajuda de quem forma opinião nesse país. A primeira reforma é a reforma que eu acho da Previdência. Veja, eu vou dar aqui alguns números, um diagnóstico, e depois eu vou tentar sugerir algumas soluções para que a gente comece a levantar esse debate no país. Olha, graças a Deus, hoje todo mundo está vivendo mais. Eu lembro que, quando eu nasci, o cara que tinha 50 anos, fulano é um velho, tem 50 anos. Mas, graças a Deus, todo mundo está vivendo mais. E a Previdência não é um problema tupiniquim, não é um problema do Brasil. É um problema do mundo todo. Mas vamos falar sobre o Brasil. No nosso país, nós temos 2 sistemas de previdência. Temos o regime geral, que é do setor privado, e temos o regime estatal. No regime estatal, a gente tem a previdência da União, dos estados e dos municípios. Eu vou falar, para não cansar vocês, só da previdência da União. E depois eu falo também da questão da privada. Veja, na União, pasmem os senhores, nós temos no Brasil 2.111.000 servidores federais. 2.111.000 servidores federais. Dos quais 958.000 são aposentados. Veja que é quase 1 para 1.
No mundo todo, para uma previdência ser equilibrada, tem que ser 4 pessoas na ativa e 1 inativo. Esses 958 mil servidores federais geram um déficit para a União de 60 bilhões por ano. Muito bem. No regime privado, nós temos 30 milhões de brasileiros, veja a diferença, 30 milhões de brasileiros aposentados no regime geral da Previdência. Esses 30 milhões de brasileiros geram um déficit de 40 bilhões, enquanto 1 milhão de funcionários públicos federais geram um déficit de 65, aliás, bi, no regime privado geram um déficit de 40 bi. Mesmo assim, incluindo a aposentadoria rural, porque aquela aposentadoria rural, que na verdade é uma política de inclusão social, o cara passa o tempo todo, nunca colaborou, mas quando completa a idade se aposenta, ela está na conta da Previdência. Moral da história, a Previdência no Brasil tem um déficit de 105 bilhões de reais ano. E aí o partido do qual o Aécio Neves representa, o PSDB, fez sim um grande acerto para esse país, que foi o fator previdenciário. Isso foi uma coisa correta que o PSDB fez. E eu fico pasmo quando eu vejo alguns parlamentares, e eu não quero aqui citar nomes, onde tem um trem de alegria, o cara está no meio. O cara pensa o Estado viúva. O cara acha que o Estado não é uma conta de contabilidade simples. Tem a entrada e tem a saída. Ora, nós precisamos, evidentemente, fazer que tipo de reforma? Alguém já disse que tem uma diferença entre o político e o estadista. É que o político se preocupa com as próximas eleições e os estadistas com as próximas gerações. Evidentemente, eu não tenho a pretensão de ser estadista, nem leal eu tenho. Mas eu acho que é preciso ter coragem no Congresso Nacional, ter responsabilidade pública e fazer a reforma da Previdência. Nós precisamos, agora mesmo chegou lá uma onda que eu posso até votar a favor. Os ministros do Supremo estão querendo passar a idade da aposentadoria para 75 anos. Eles querem isso por um motivo muito simples, querem mais poder, querem mais caneta. Eu até acho que eu vou votar a favor, desde que o Congresso tenha coragem de botar todos os servidores federais do mesmo jeito. Então, a solução é, a gente tem que ampliar a idade da aposentadoria no Brasil, não para quem já está, porque aí o direito não pode retroagir, para quem entrar doravante. A gente tem que efetivamente discutir a gestão da Previdência. Então, este é um assunto que o Congresso Nacional tem que colocar na agenda. E por que não coloca? Porque dá voto. Não dá voto, porque tira voto. Só que eu me elegi no meu estado com esse tipo de discurso. Eu me elegi falando a verdade para as pessoas. Então, os empresários do Brasil, o setor produtivo do Brasil, precisa colocar isso na agenda, cobrar do poder público isso. Porque não adianta, pessoal, a gente ficar o tempo todo reclamando que o país está ruim, que a gestão é ruim, que a presidente não vai fazer isso. A gente ficar no campo do diagnóstico criticando, a gente tem que ir um pouco para o campo das soluções. Então, eu faço aqui, nesse fórum qualificado, que vocês comecem a refletir para fazer um trabalho no Congresso Nacional para a gente colocar na agenda a reforma da Previdência. Eu disse na hora do almoço que eu já posso sair da política amanhã, espero que não saia, porque me faz feliz, porque eu prestei um serviço ao país. Eu era presidente da Comissão do Trabalho, consegui ser relator do FUNPRESP. Nós criamos um FUNPRESP no Brasil para o servidor federal. E eu fui o relator. Quase que eu apanho dos servidores federais, mas eu fui o relator e consegui, modesta parte, contribuir com o meu país. O que é que diz o FUNPRESP hoje? Simples. Quem entrar no serviço público hoje vai se aposentar como nós mortais, com 4 mil e pouco reais.
Se ele quiser se aposentar com 10 mil, 15 mil, ele vai pagar aquele fundo, isso para quem entrou. Mas o desequilíbrio é tão grande que só vai equilibrar as contas da União daqui a 25 anos. Por quê? Porque tem gente nova entrando na faixa de 28, 27 anos e, lamentavelmente, por a questão da vida, os mais velhos vão desaparecendo, vão morrendo e tal. Mas a Previdência é uma coisa tão séria nesse país que até a indústria da viuvez, sobretudo no setor privado, existe, meu irmão. Sobretudo nos militares. O cara está lá com seus 68 anos, aparece uma menina bonitinha de 22 anos e vice-versa, ou uma senhora já dos seus 70, um boizinho feito meu filho aí e tal. Aí começa a namorar, o cara foi chamado por Jesus, embarcou. O cara embarcou, a menina fica com a benção, meu irmão. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Se tem uma coisa boa, se tiver algum militar aqui, não fica revelando, coisa boa é casar com militar. Olha, eu aconselho aqui, se tiver alguma solteira aqui, procura um militar. Pense numa boquinha. Por quê? Por quê? O cara casou, se o militar embarcar, fica lá com a pensão. Isso não é sério, velho. E quem é que produz? Somos nós. E a gente reclama da carga tributária do Brasil, que realmente é alta. Mas a carga tributária do Brasil, para manter o tipo de Estado que a gente tem, por incrível que pareça, ainda é razoável. Então, eu acho que a primeira reforma que a gente tem que fazer é a da Previdência. Queria sugerir aos senhores. A segunda, e aí essa é a minha luta. Eu tive o privilégio de ser presidente da Comissão do Trabalho, recebi um elogio desse competente, desse craque Humberto Barbato, e se as outras associações souberem o trabalho que ele faz em Brasília, vão contratá-lo a preço de ouro, e eu estou com vocês. Mas, olhe, essa questão das relações no trabalho. Por exemplo, o setor de teles agora está sendo vítima da Justiça do Trabalho por conta da terceirização. A porção do Judiciário, a porção do Judiciário que mais invade as prerrogativas do Congresso Nacional é a Justiça do Trabalho. Os caras chegam, editam uma súmula, aquela súmula passa a ser uma lei. Nós temos uma Justiça do Trabalho que foi concebida na década de 40, totalmente paternalista, desatualizada, e a gente não tem coragem de enfrentar esse debate. Lá na Comissão do Trabalho, as pessoas dizem que eu sou representante dos empresários. Eu disse isso na hora do almoço. Não. Lá na Comissão do Trabalho tem dois tipos de deputado. Tem aquele que defende o trabalhador, que é o meu caso, porque eu defendo desoneração de folha, eu defendo novas relações no trabalho, porque se a gente fizer isso, a gente vai formalizar a economia, vai gerar mais emprego. E tem uns caras que defendem sindicato. E olha esse negócio de sindicato no Brasil, Bilac, é uma coisa impressionante. Tem mais de 10 mil, parece que é um negócio, mais de 10 mil sindicatos de trabalhador, de tudo, para ser fundado lá. Até sindicato das caçadoras de borboleta tem lá para fundar no Pará. Então, a reforma, é verdade, a reforma trabalhista, por exemplo, no nosso país, das 7 maiores economias do mundo, só o Brasil e a Alemanha têm justiça do trabalho. E aqui, por exemplo, a gente não respeita uma coisa chamada autonomia da vontade, que deve ter alguns advogados. O que é autonomia da vontade? Eu sou contratado por uma empresa, a Nokia me contratou. Como a Nokia paga bem, eu estou lhe pagando 100 mil reais por mês. Agora, só que esses 100 mil que eu estou lhe pagando, eu vou assinar a sua carteira e vai me custar 2003, que é 103%, 203 mil. Vamos fazer um negócio? Aí eu digo para a empresa, vamos fazer um negócio? Eu libero esse negócio de um terço de férias, eu libero um pouco das minhas regalias, vamos dizer assim, trabalhistas, mas não me pague 100 não, me pague 120.
Isso é autonomia da vontade, é o cara que quer. A justiça não permite esse tipo de autonomia da vontade. A gente tem que fazer aquilo que a justiça quer. Segundo ponto importante que a gente tem que discutir, a questão da terceirização. A terceirização está emperrada no Congresso há muito tempo. E quem mais tem bronca com terceirização é a Petrobras, fora essas que já tem aí, tem bronca de terceirização. E o Banco do Brasil, Bilac. Por quê? Veja, o Banco do Brasil vai, contrata uma empresa de serviço para fazer a vigilância. Aí, amanhã fez o distrato. Quando fez o distrato, a empresa de vigilância não conseguiu pagar as causas trabalhistas, o cara vai e bota o Banco do Brasil na justiça, lá vai o Banco do Brasil pagar, é a chamada responsabilidade solidária. Depois, não tem uma disciplina do que é atividade fim, atividade meio. Eu cito sempre o exemplo do hospital, para que as pessoas entendam. No hospital, a atividade fim é o médico, é o enfermeiro. Mas alguém aqui conhece algum hospital que não tenha vigilante, que não tenha uma pessoa para limpar? Então não dá mais para a gente ficar nesse debate do que é atividade fim e o que é atividade meio. Nós temos que ter atividades. Eu defendo, por exemplo, a responsabilidade subsidiária. Você faz um contrato com a empresa e faria uma espécie de balanço trabalhista. Se uma das partes não honrar, aí sim você iria para a responsabilidade solidária. Mas aí a Justiça do Trabalho não respeita as leis, inventa a lei. Essa das teles, por exemplo, que vocês vão ter prejuízo, vocês vão ter que entrar com um ADIM, porque não é justo que o serviço... Ora, na minha opinião, quem fabrica a antena é quem entende de antena. Então é esse cara que tem que fazer a manutenção. Na hora que a justiça proíbe você fazer a manutenção, está tirando emprego do país, está tirando renda, e essa lei não existe ainda. Então, eu acho que a reforma trabalhista, vocês deviam colocar na agenda, eu não vou cansar, porque são vários temas que a gente poderia falar. E a outra reforma, Bilac, que eu pauto o meu mandato, eu acho que era a reforma do Estado. O que é que eu chamo de reforma do Estado? Nós somos um dos poucos países do mundo que a gente tem justiça eleitoral, justiça militar. E aí eu pergunto, por justiça desportiva, a gente tem também. Agora, sabe de onde veio esse dinheiro? Tem até um projeto meu lá, tramitando, que é o seguinte, pessoal, eu vou pegar como exemplo para vocês terem ideia do que isso representa de dinheiro. Está aqui um ex-secretário de Estado, deputado competente, sério. Mas veja o que isso representa de dinheiro. Eu vou pegar o Estado de São Paulo. Imagina a receita do Estado de São Paulo. Da receita do Estado de São Paulo total, 6% vai para o Poder Judiciário. 6%. 3% vai para a Assembleia e o Tribunal de Contas. 2% vai para o Ministério Público. Sobrou 49%. 49% é para pagar, o Executivo pagar. Agora, esse 6% do Judiciário não é para investimento, não. É só para pagar pessoal. Aí você chega na hora do orçamento, lá vem o representante do Judiciário. Paz, a gente precisa construir um prédio. Se vocês observarem, os prédios mais bonitos do Brasil são do Judiciário. Se você for lá em Brasília, vê aquele prédio lá do STJ, aquele negócio de vidro lindo, mas esse é um debate que a turma tem medo de enfrentar. Porque quando fala em Polícia Federal, Ministério Público, aí a turma treme. Essa semana mesmo, não sei como é que aprovou lá aquele negócio dos delegados. Então, assim, e tem uma máxima naquela Câmara que diz assim, ó, quando aquela galeria está lotada, o Brasil está tendo 2 bi de prejuízo. Se eles aplaudirem, vai para 5. Então,
É preciso colocar parlamentares, que é o caso de Bilac, que tenham responsabilidade pública, que entendam que o país não é uma casa sem dono. Não adianta você dizer agora quem é o próximo ministro da Economia. Ele pode botar o maior gênio do mundo. Ele pode, no primeiro momento, fazer o marketing, aquietar o setor financeiro. Eu tenho uma relação com o doutor Murilo Portugal, que é uma pessoa competente e tal. Mas o papo não é só de nomes. O papo é: o Poder Executivo vai bancar reformar o Estado? Vai bancar gerir o Estado? Na hora que a empresa está quebrada, por que é que está quebrada? Simples. Porque tem mais despesa do que receita. A gente tem superávit primário, aí perdemos, que nós tínhamos. Nós temos as maiores reservas cambiais da história, 390 bilhões. Mas do jeito que está essa economia, daqui a pouco a gente vai ficar com déficit nominal. Agora, é claro, Bilac não vai concordar, mas aí eu vou ter que dizer isso, e acabou a eleição. Mas é claro que de 2003, desde que o PT assumiu, e eu não sou do PT, mas eu tenho que reconhecer como reconheci um acerto do PSDB. Desde que o PT assumiu, de 2003 até hoje, o PIB do Brasil cresceu 58%, apesar da crise mundial. Aliás, cresceu 47%, apesar da crise mundial. O do Nordeste, e é por isso que Dilma teve muito voto no Nordeste, não vamos, esse papo aqui termina apanhando, mas não, cresceu 58% o PIB lá do Nordeste. Ele fez uma política de inclusão social, sim. O Brasil tinha 50 milhões de miseráveis. Lamentavelmente, hoje ainda tem 10 milhões de miseráveis, e hoje teve um acréscimo aí de 400 mil. Houve uma política de inclusão social no governo do PT, agora uma política que foi também intervencionista, e assim, eu não conheço, e aí é preciso que a gente também sente e dê um desconto nas coisas. Eu não conheço nenhum país do mundo que seja uma ilha. Queira ou não, o primeiro governo Dilma aí enfrentou uma ebulição na Europa, problema lá, e queira ou não, ela conseguiu segurar aqui alguns indicadores. Queira ou não, o indicador do desemprego ela conseguiu segurar. Quem é contra diz assim: o desemprego está baixo porque tem muito jovem hoje que está se preparando para concurso público, não vai para o mercado. Quando não se quer, qualquer desculpa serve. Eu acho que o Brasil está melhorando nesses últimos 20 anos. O PSDB prestou um grande serviço ao país. O governo do PT prestou um grande serviço ao país. Isso que está acontecendo hoje, gente presa, e vai mais de 50 presos com esse negócio de Petrobras, é bom para o país, porque as instituições estão funcionando. Então, pessoal, eu acho que esse tipo de debate aqui é um debate para a gente também tentar ver se as pessoas pensam um pouco nas soluções, porque diagnóstico a gente tem demais. Em relação ao setor, eu quero, para concluir, dizer o seguinte: vocês têm um privilégio, e eu não quero aqui massagear o ego do doutor Humberto, mas vocês têm um privilégio de ter em Brasília uma pessoa articulada, uma pessoa que sabe abordar o parlamentar, sabe dar o diagnóstico do projeto e sabe apontar a solução, que é respeitado pelos parlamentares. Esse setor de vocês é um setor que é vítima de muito canalha que tem lá. Eu não quero dar uma de Lula aqui, nem quero fulanizar, mas canalha tem em todo canto. Mas parece que botaram um bocado lá. Aí, o cara acorda de manhã querendo arranjar um projeto para prejudicar tal setor, ou então para chantagear, vai para cima de Daniel. Daniel, é o seguinte, ó, eu tenho aqui esse projeto e tal, sabendo que aquele projeto, se for aprovado, porque lá, pessoal, tem dois tipos de projeto. Tem um chamado projeto terminativo. O que é o projeto terminativo? Basta passar em 3 comissões. Se ninguém recorrer para o plenário, vai direto para o Senado.
e tem o projeto que tem que passar pelo plenário. Esses projetos terminativos são perigosíssimos para vocês. Por isso que vocês têm que ter relações institucionais competentes. Por isso que o trabalho da ABINE é diferenciado, sim, porque acompanha a agenda legislativa. Esse projeto foi para a Comissão de Trabalho, foi para ali, foi para cá. E aí é uma coisa que o setor produtivo, não é só a ABINE, o setor produtivo precisa valorizar isso. Eu, por exemplo, sou a favor do lobby. Tem um projeto de Marco Marcel lá há muito tempo, que eu vou tentar reeditá-lo agora, em janeiro do próximo ano. Porque quando você está nas comissões, de cada 10 pessoas, 9 é fazendo lobby. Quando um trabalhador, qualquer pessoa procura, é lobby mesmo. E é normal, é legítimo isso. Qual é o problema de fazer lobby? Então, como existe isso, a gente tem que oficializar isso, para não ficar como prestação de conta de campanha, que não tem coisa mais de ficção no Brasil. Hoje eu vi lá em Pernambuco, o cara que teve 300 mil votos e vi quanto gastou, então, que é uma ficção. Então, eu quero me colocar à disposição do setor, preciso ser mobilizado pelo setor, não sou especialista. Olha o meu telefone, o cara que tem um telefone desse, pode entender desse setor? Então, veja, eu não sou especialista em eletroeletrônico, preciso da ajuda de vocês. Agora, quero colocar meu mandato a serviço das melhores causas do Brasil e sei que vocês estão aqui porque defendem o emprego e vocês ajudam o país e quero me colocar à disposição de vocês. Muito obrigado. Boa tarde, gente. Eu acho que ouvir o Silvio é sempre um prazer, né? Ele está sempre com uma surpresa extremamente agradável e é um dos parlamentares que, vocês vão entender o porquê, é essencial nesse trabalho que nós faremos daqui para frente, no término desse congresso e, principalmente, no início do próximo congresso. Então, é um prazer muito grande estar aqui ao lado do deputado Silvio, é um grande companheiro de Pernambuco, é um colega. Ele se subestima muito, dizendo que não conhece o setor, mas ele conhece muito além do setor, porque ele sabe fazer aquilo que é essencial dentro de uma casa legislativa, que são as grandes negociações. Então, Silvio, você é muito bem-vindo aqui. Quero cumprimentar aqui o Daniel, que faz a parte das relações institucionais de vocês dentro do Congresso Nacional, e o faz muito bem. É essencial esse tipo de trabalho, porque sem ter alguém acompanhando a diversidade de projetos que existe dentro da Casa Legislativa, é muito difícil nós obtermos um resultado positivo. E, muitas vezes, no descuido, é que acontece, de fato, os grandes problemas. E parabenizar aqui o nosso presidente, Humberto Barbato, que eu tenho assim o privilégio de estar convivendo com ele já há alguns anos, tanto na Comissão de Ciência e Tecnologia, quando estive no Congresso de 2006 a 2010, depois me afastei, fui ser secretário de Estado do governador Anastasia, na área de desenvolvimento regional, política urbana e assuntos metropolitanos, mas nunca deixamos de ter aí um vínculo, principalmente para aprovar determinadas matérias relevantes dentro do nosso setor. Então, você, Humberto, é um exemplo, como disse aqui o Silvio. Eu acho que determinados segmentos hoje no país, eles deveriam se espelhar muito naquilo que vocês fazem aqui dentro da ABINE, porque as relações institucionais da ABINE, feita pelo Humberto, pelo Daniel, dentro do Congresso Nacional, da Câmara e do Senado, elas são realmente assim exemplares. E isso, para nós, viu, Humberto, é uma maneira de poder estar ajudando a ajudá-los, porque sem essa colaboração, sem esse trabalho de inteligência de vocês, a vida do parlamentar ela é uma vida muito corrida. Eu digo sempre que a nossa atividade ela é inelástica. Se você se pautar muito pelo que a televisão mostra, que às vezes o Congresso, a sede do Congresso está vazia, o plenário está vazio, vocês não têm noção de como é que é a vida de um homem público. Se nós trabalharmos 2 horas por dia, nós temos 2 horas de demandas. Se nós trabalharmos 8 horas, nós vamos ter 8 horas de demandas. Se nós trabalharmos 12 ou 16 horas, nós teremos 12 ou 16 horas de demanda. Então, é uma vida muito corrida. E, como disse o próprio Humberto, se o presidente de uma instituição como essa não tiver relacionamento pessoal com o parlamentar, é muito difícil das coisas acontecerem.
ele definiu muito bem. Quando você faz uma reunião no Executivo, você tem hora marcada, alguém está lá para te receber. Agora, quando você vai conversar com um parlamentar a respeito de um tema específico, você não sabe se você vai encontrar com ele no plenário da Câmara, numa comissão temática, ou se ele está voltando uma audiência com o ministro de Estado, ou com um superintendente de um órgão daqueles que é importante lá dentro. Então, o relacionamento pessoal é fundamental. E isso tudo que foi construído aqui durante anos, na gestão aqui do Humberto com o Daniel, vocês tenham a certeza, eu faço questão de dar esse testemunho aqui, é boa parte da solução dos grandes problemas que nós temos. Nós, a pedido do Humberto e do Daniel, nós temos aí agora alguns projetos que são fundamentais, que nós estamos efetivamente trabalhando nele aí, nesse termo de legislatura, e provavelmente poderemos estar entrando também aí no próximo ano. E esses projetos, a Bini já fez aí o levantamento, alguns já foram ditos aqui, que é efetivamente a revalidação aí dos PROCONs, com relação a algumas matérias importantes. Eu vou até tomar a liberdade, Daniel, de rapidamente aqui, só para vocês aqui convergirem, nós temos aqui o projeto de lei 596, onde ele fortalece a atuação dos PROCONs para estabelecer medidas corretivas para infrações de normas de defesa ao consumidor. Temos o 652 de 2011, que dispõe sobre o direito do consumidor à substituição imediata do aparelho de telefonia móvel defeituoso, principalmente o pessoal das teles tem que efetivamente estar atento a isso. Temos aqui o projeto de lei 4123 de 2012, que regulamenta a remanufatura e o reprocessamento dos produtos usados no Brasil para venda efetivamente ao consumidor. Temos aqui também o 4330, já mais antigo, de 2004, que fala sobre a terceirização e algumas questões tributárias. Esse aqui está no Senado, né, que é a lei que está incluído aí na Lei do Bem, que prorroga o programa de inclusão digital para redução dos PIS com fins para os bens de informática, tablets, celulares, computadores e os modems. Alguns posicionamentos da Bini são convergentes, efetivamente, com aquilo que a Casa pensa, outros são divergentes com relação àquilo que nós temos hoje dentro do Congresso. E qual que é o principal trabalho nosso nisso? É justamente construir a argumentação para que a gente possa estar fazendo o interesse, evidentemente, eu digo aqui com muita clareza a vocês, dentro daquilo que tenhamos sempre espírito público. Muitas vezes nós não vamos poder atender efetivamente os interesses da Bini, como muitas vezes também nós não vamos poder entender o interesse do autor que fez um projeto que, por falta de conhecimento mais profundo, apresenta um projeto que muitas vezes vai trazer assim danos profundos na cadeia produtiva de vocês, do setor de eletroeletrônica. E alguns fatos que eu considero assim fundamentais e são marcos para mim aí dentro da atuação da Bini, do Humberto Barbato, aqui dentro do Congresso Nacional. O primeiro dele foi quando a Zona Franca de Manaus quis fazer efetivamente valer aí a prorrogação dos seus incentivos. E, com isso, nós não estávamos aí com a lei de informática sendo votado paralelamente ou ao mesmo tempo. Isso traria para todos vocês, para as empresas que estão instaladas aí fora do país, um dano incalculável. Nós perderíamos automaticamente a competitividade. Esse país é nosso, esse país é de vocês, é de quem trabalha, é de quem realmente paga os seus impostos, e nós queremos que esse país ande para frente, porque nós temos uma missão muito grande a cumprir. E, como disse aqui o Silvio, não é questão de ser estadista ou de ser oportunista. Nós temos uma sociedade onde todos nós moramos, vivemos, temos os nossos filhos e netos, e nós queremos que ela prospere. Então, esse papel é o papel nosso, daqueles parlamentares, senadores e deputados que foram eleitos, que querem realmente fazer com que esse país vá para frente. Muito obrigado pela atenção de vocês e contem sempre com o nosso apoio. Bem, eu queria agradecer tanto ao deputado Silvio Costa como ao deputado Bilac Pinto pelas palavras. Agradecer particularmente pelas gentis palavras que fizeram ao trabalho que a gente desenvolve junto à Câmara dos Deputados, junto ao Congresso Nacional. E, evidentemente, agradecer muito perante os nossos diretores e associados pelos elogios feitos.